Repleto de mistério e fascínio, o universo mais uma vez capturou a atenção da humanidade. Por décadas, os cientistas têm explorado o cosmos em busca de indícios de vida extraterrestre. E agora parece que eles podem ter encontrado algo verdadeiramente extraordinário. A NASA, a agência espacial líder mundial, acaba de anunciar que um objeto massivo no espaço começou a enviar mensagens de rádio para a Terra. As repercussões dessa descoberta têm o potencial de transformar tudo o que sabemos sobre nosso lugar no universo. Especialistas da NASA têm se dedicado incansavelmente para decifrar essas mensagens, enquanto o mundo aguarda ansiosamente. Seria essa uma comunicação vinda de uma civilização inteligente a anos-luz de distância? Se sim, o que eles estão tentando nos dizer? Junte-se a nós no vídeo de hoje enquanto mergulhamos nos detalhes de como os cientistas identificaram recentemente um enorme objeto no espaço que transmite continuamente milhares de mensagens para a Terra. Além disso, exploraremos a emocionante possibilidade de que talvez não estejamos sozinhos no universo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele, você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Você já ouviu falar das rajadas rápidas de rádio, FRB? Embora possa parecer um fenômeno comum para alguns, tem cativado astrônomos, cientistas e entusiastas do espaço. Parte do seu fascínio reside em sua natureza enigmática, pois ainda temos muito a aprender sobre ele. A emoção aumenta quando os cientistas começaram a detectar múltiplos sinais de FRB em um curto espaço de tempo e os sinais continuam chegando. O espaço está repleto de mistérios e o FRB é um dos mais intrigantes. Isso nos leva a questionar quem ou o que está tentando chamar nossa atenção e quais são suas possíveis intenções. Bom, para começarmos o assunto, primeiro precisamos entender exatamente o que são FRBs. FRBs são rajadas breves, mas intensas de emissões de rádio que duram apenas alguns milissegundos. Eles possuem a característica variação de dispersão dos pulsares de rádio. A primeira ocorrência de um FRB foi descoberta pelo Dr. Duncan Lorimer em 2007. Mas ao examinar dados arquivados, os cientistas descobriram que os FRBs foram detectados cerca de 6 anos antes, em um levantamento de pulsares nas nuvens de Magalhães. Não é de surpreender que o FRB seja frequentemente chamado de rajada de Lorimer. Quando os telescópios captam um FRB, os pesquisadores prestam muita atenção a uma característica chamada dispersão, que mede o grau de espalhamento de um FRB no momento em que chega à Terra. Na vastidão do cosmos, o espaço entre estrelas e galáxias não é vazio, mas preenchido com plasma, uma espécie de sopa de partículas carregadas. Conforme a luz viaja pelo espaço, ela encontra vários obstáculos que podem afetar sua trajetória. Um desses obstáculos é o plasma, que pode fazer com que a luz, inclusive as ondas de rádio, desacelere. Um fato curioso é que as ondas de rádio com frequência mais baixa são mais afetadas e desaceleradas do que aquelas com frequência mais alta. As rajadas rápidas de rádio são compostas por uma série de frequências, sendo que as mais altas chegam à Terra antes das mais baixas, causando o fenômeno conhecido como dispersão. Para estimar a distância da fonte de FRB à Terra, os cientistas utilizam a dispersão, que indica a quantidade de plasma que o sinal percorreu. Quanto maior a dispersão, mais distante está a fonte. O primeiro FRB que foi detectado assemelha-se a pulsos gigantes de pulsares de rádio e foi rastreado até uma localização próxima à pequena nuvem de Magalhães. Contudo, devido às limitações dos instrumentos, o fluxo do sinal não pôde ser medido com precisão. Os pesquisadores acreditam que as primeiras FRBs podem ocorrer várias centenas de vezes por dia, mas com uma baixa probabilidade de detecção. Depois que o primeiro FRB foi descoberto, os cientistas acharam que era um fenômeno único, pois ocorria apenas em 3 dos 13 feixes do receptor multifeixe de Parkes.
No entanto, alguns anos depois, uma estudante chamada Sarah Burks Pollor descobriu outra rajada que tinha uma dispersão quase idêntica à rajada de Lorimer, o que levou a um renovado interesse no campo. Em 2013, Thornton & Co. detectaram mais 4 rajadas que se assemelhavam à rajada original de Lorimer e foram oficialmente nomeadas como rajadas rápidas de rádio, FRBs. Essas rajadas foram encontradas por meio de pesquisas do universo de alta resolução temporal no radiotelescópio de 64 metros de Parkes e apresentavam medidas de dispersão significativamente maiores do que a rajada original. A rajada mais brilhante mostrou um alargamento de espalhamento com dependências de lei de potência, semelhante ao que seria esperado de fontes extraterrestres de emissões de rádio. Em 2014, a descoberta do primeiro FRB em outro observatório foi anunciada, mas a fonte ainda é controversa e os cientistas ainda estão tentando compreendê-la. É um mistério intrigante que os pesquisadores estão animados para resolver. Com o avanço da tecnologia e dos métodos de pesquisa, podemos nos aproximar de entender essas rajadas misteriosas e suas origens. Segurem-se firme, porque a trama está prestes a ficar ainda mais complicada. Em 2019, os cientistas mergulharam profundamente em seus dados e fizeram uma descoberta que deixaria até mesmo um astrônomo mais experiente de boca aberta. A análise revelou que, ao longo de apenas 47 dias, o FRB 121102 produziu incríveis 1.652 rajadas, quebrando um recorde de mais rajadas já descobertas em um FRB. Essa nova descoberta abriu um mundo totalmente novo de possibilidades para os pesquisadores explorarem, enquanto se apressavam para identificar qualquer tipo de padrão ou regularidade nas rajadas. Infelizmente, todos os seus esforços foram em vão, pois não encontraram nenhum indício de um padrão detectável. Essa falta de periodicidade se tornou um enigma desafiador para os cientistas, tornando extremamente difícil determinar a origem das rajadas. Eles se perguntaram se as rajadas poderiam ser resultado de múltiplos mecanismos e reconheceram que levará muito tempo até que possamos compreender plenamente os mistérios das FRBs. Para piorar, a maioria das fontes de FRB emitem rajadas apenas uma vez e depois desaparecem, tornando ainda mais desafiador para os cientistas prever ou rastreá-las. Uma pequena seleção de FRBs é conhecida por emitir sinais repetidamente, e uma das mais ativas é a FRB 121102. Essa estranha fonte permitiu que os cientistas a rastreassem até uma galáxia anã a 3 bilhões de anos-luz de distância, mas não é uma FRB típica. Ela é extremamente ativa e segue um padrão único. Passa por 90 dias de atividade e depois 67 dias de silêncio. A quantidade de atividade da FRB 121102 tem proporcionado aos astrônomos a oportunidade de observá-la quando está emitindo, e uma das ferramentas que tem ajudado nisso é o radiotelescópio esférico de abertura de 500 metros, FAST. Mesmo durante a fase de teste do telescópio, ele captou FRBs. Em apenas 2 meses, o FAST coletou impressionantes 59 horas e meia de dados em um período de 47 dias. A taxa máxima foi de 122 rajadas em apenas 1 hora, o maior nível de atividade já observado em uma fonte de FRB. Devido ao extenso conjunto de dados disponível, os pesquisadores puderam realizar uma análise estatística da atividade da fonte. Eles classificaram as rajadas em 2 categorias, aquelas com maior energia e aquelas com menor energia, que apresentavam diferenças distintas em suas características. As rajadas de menor energia demonstraram ser mais imprevisíveis em sua natureza. Apesar da falta de regularidade na maioria das FRBs, os cientistas estão empenhados em rastreá-las. Por meio de suas investigações, eles descobriram que essas rajadas têm origem em galáxias localizadas a milhões ou até mesmo bilhões de anos-luz de distância, mas são capazes de gerar energia suficiente em uma fração de segundos para alimentar centenas de milhões de sóis.
Recentemente, os cientistas se depararam com outra FRB intrigante, a FRB 190520, detectada pelo telescópio FAST na China. Essa FRB se destaca porque se repete com mais frequência do que as outras, liberando 75 rajadas em apenas 6 meses. A equipe utilizou o poderoso radiotelescópio Very Large Array, localizado no Novo México, para se concentrar na FRB. Finalmente, eles conseguiram localizar a fonte desse sinal misterioso, vindo de uma galáxia anã localizada a cerca de 3 bilhões de anos-luz de distância de nós. Se você está gostando do nosso vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. A equipe de pesquisa fez uma descoberta surpreendente quando encontrou um sinal de rádio fraco originado da mesma região da FRB 190520. Isso sugere que a fonte pode estar em um ambiente energético, como uma região de formação estelar ativa, e pode fornecer pistas importantes para entender a origem das FRBs. Esse persistente sinal é uma descoberta rara, com apenas uma outra fonte conhecida de FRB que a possui. Usando a localização da galáxia anã da qual a FRB 190520 se originou, os pesquisadores conseguiram determinar a distância da Terra. No entanto, seus resultados revelaram uma estranha discrepância. A distância estimada com base na dispersão do FRB era de 30 bilhões de anos-luz, o que é 10 vezes maior do que a distância real de 3 bilhões de anos-luz. Embora isso seja notável e intrigante, vale ressaltar que apenas 19 dos mais de 800 FRBs descobertos foram rastreados até suas origens, permitindo estimativas precisas de distância. Para o restante das fontes, os astrônomos devem confiar na dispersão para avaliar sua distância da Terra. A comunidade científica tem ficado cativada por esse novo FRB, que levanta mais perguntas do que respostas. Ao contrário dos outros 19 FRBs, cujas distâncias foram estimadas com precisão semelhante às suas localizações reais, o método de dispersão usado neste está muito fora do alvo. Os cientistas estão perplexos e não podem deixar de se perguntar: os sinais de rádio persistentes estão se tornando mais frequentes? E o que os gera? Existe a possibilidade de que o mesmo mecanismo responsável pelos FRBs também esteja gerando o sinal de rádio persistente? Além disso, a equipe ficou surpresa com a taxa de dispersão incomumente alta do FRB 190520. A equipe está determinada a desvendar os segredos dos FRBs usando vários telescópios. Com novas descobertas, podemos eventualmente compreender melhor esses fenômenos intrigantes em nossa galáxia. As rajadas rápidas de rádio são fascinantes e enigmáticas, despertando o interesse dos astrônomos e do público. Apesar dos avanços, ainda há muito desconhecido sobre os FRBs. A cada nova descoberta surgem mais perguntas, mas com tecnologia avançada e colaboração científica, temos esperança de descobrir mais sobre esses objetos singulares e alcançar uma compreensão mais profunda do nosso universo. Agora queremos saber a sua opinião sobre esses estranhos sinais que estão sendo enviados para a Terra. Você acha que eles podem ser sinais de vida inteligente fora da Terra? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.